Olá, pessoas! Eu vim falar um pouquinho sobre a nossa grupa. A grupa Ginecoteca é uma grupa que surgiu da necessidade de observar e ressignificar a nossa relação com o nosso corpo, o nosso ciclo, quebrar tabus e paradigmas sobre a diversidade de corpos que nos rodeiam. Dentro dessa perspectiva, nós começamos a nos reunir e fazer formações internas e externas por meio de grupos de estudos com livros, artigos científicos, oficinas, rodas de conversa, discussão, para conversar, para discutir, dialogar sobre autocuidado, ginecologia natural, autônoma e também sobre a perspectiva política do corpo da mulher no espaço de convivência. Nós estamos atualmente em 11 participantes e hoje viemos trazer um pouco sobre como essa grupa tem nos ajudado a lidar com os desafios de ser uma mulher pesquisadora dentro das ciências agrárias, um pouco sobre o nosso ciclo menstrual, sobre a nossa relação com a alimentação e como essa alimentação influencia no nosso ciclo. Oi, bom dia! Primeiro eu queria agradecer as organizadoras por ter convidado a gente para estar falando aqui hoje. E eu queria convidar a todas, a todes e todos para participar do nosso grupo de estudos em saúde e sexualidade, que acontece aqui no campus. Para a gente fazer essa relação entre alimentação e ciclo menstrual, primeiro a gente precisa entender o que é o ciclo menstrual. E partindo do pressuposto de que não são todas as pessoas que entendem o que é o ciclo menstrual, entendem como ele funciona, a gente decidiu abordar essa questão do que é o ciclo menstrual. As pessoas, se a gente pensar nas pessoas com útero, sejam elas mulheres cis, homens trans que têm ovários ou pessoas não binárias, essas pessoas funcionam em uma ciclicidade, né? Elas têm uma fase chamada de fase folicular e uma fase chamada fase lútea durante o seu ciclo menstrual. E para a gente entender isso, primeiramente a gente tem que saber pensar no nosso cérebro. O cérebro é um órgão que comanda muita coisa no nosso corpo. E a gente tem uma parte do cérebro que chama hipotálamo. E ele fica situado em cima da nossa glândula pituitária. E é como se a gente pensasse assim, o hipotálamo é uma parte do cérebro que dá os comandos e a glândula pituitária é a glândula que comunica com o restante das glândulas do nosso corpo. Essa figura referente às nossas glândulas endócrinas, de onde está situada o hipotálamo, a glândula pituitária ou hipófise, e o restante das glândulas, que no caso hoje a gente vai estudar o comando da glândula pituitária com o ovário. Para a gente entender o nosso ciclo, a partir do momento que a gente menstrua, aquele sangue vívido, a pituitária começa a secretar um hormônio que é chamado de FSH. Esse hormônio é um folículo estimulante, por isso que essa fase é chamada de folicular, a fase da menstruação até a ovulação. E aqui vocês podem ver a figura do útero, que vocês vão entender melhor, né? A anatomia do útero. A gente tem o corpo do útero, vai aparecer aqui na tela. O corpo do útero, a base do útero, que é chamado de cérvix ou colo do útero. E tem as trompas e os ovários, que tem essa cor amarela esbranquiçada. E é aqui que está acontecendo essa produção, esse amadurecimento dos folículos. Esse FSH, que é produzido pela pituitária assim que a gente menstrua, ele começa a fazer com que os folículos amadureçam. E o que é o folículo? O folículo é uma bolsinha que carrega os nossos óvulos imaturos. Então, mais ou menos de 6 a 8 folículos, eles vão começar a amadurecer quando estimulados pelo hormônio do FSH. E esses folículos vão produzir um hormônio que é muito bom pra gente, pro nosso corpo, que chama estrogênio. Essa hormona do estrógeno, ela aumenta os nossos neurotransmissores de dopamina e de serotonina. Então ela traz aquela sensação de bem-estar, de felicidade e de motivação da dopamina. E aí algumas pessoas conseguem sentir esses efeitos na fase folicular,
outras nem tanto. A gente vai abordar isso depois. E ela também ajuda os ossos, o músculo, o nosso sono, a nossa pele, o nosso metabolismo. Então é bom para uma diversidade de funções do nosso corpo. E é interessante a gente pensar isso para depois se relacionar com o tema da alimentação. Essa fase acontece geralmente de 7 a 21 dias, da menstruação até o amadurecimento dos folículos e a chegada da ovulação. Mas ela pode se prolongar para muito mais do que isso, dependendo das condições pessoais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem SOP, síndrome dos ovários policísticos, ela pode ficar meses na fase folicular dos óvulos amadurecendo sem conseguir ovular, sem conseguir romper o folículo e ovular. Então, depende muito de cada caso, mas geralmente ela dura de 7 a 21 dias, sendo que um ciclo considerado regular, um ciclo menstrual regular, ele dura de 21 a 35 dias. Então, esses folículos eles vão amadurecendo conforme vão recebendo esse estímulo do FSH e eles também vão liberando o hormônio do estrogênio. E esse hormônio é bom também para um monte de coisa para o nosso corpo. Esse hormônio ele prolifera as células do nosso endométrio, que vai deixar o endométrio mais grosso, e também produz o muco cervical. O folículo vai amadurecendo, desses 6 e 8 que eu falei que estavam nessa viagem desde o início da menstruação, mais ou menos 1 ou 2, no caso de pessoas gêmeas, né, se nasceram pessoas gêmeas é porque 2 folículos conseguiram entrar em cena, mas geralmente é um folículo, é mais raro quando 2, mais raro ainda 3. Um folículo entra em cena, amadurece realmente e de ovócito dentro dele passa para óvulo, né? E aí, quando ele está maduro, ele se comunica com a glândula pituitária. A glândula secreta um hormônio chamado LH, hormônio luteinizante. Esse hormônio sinaliza para os ovários e para o folículo liberar o óvulo que está dentro do folículo, né? Então vocês podem ver na imagem aqui do ovário e do folículo liberando esse óvulo. É uma cena muito bonita. E aí acontece a ovulação. Aí esse óvulo é enviado até as nossas trompas e eles podem ficar lá até 24 horas. Depois ele é reintegrado pelo nosso organismo. Acontece, por que é tão importante ovular, né? Isso não se resume só à reprodução, a ovulação não se resume somente a relações sexuais heterossexuais entre pessoas com testículo e pessoas com útero. A ovulação é a expressão da saúde do nosso corpo, do corpo de pessoas com ovários como um todo. Então, por isso é interessante, se você observa se tem uma boa ovulação, você está sabendo que você está saudável, né? Isso é um indicador. E aí, essa bolsa, vai aparecer uma imagem aqui para vocês do ovário, com os folículos nessa fase dele amadurecendo. Os folículos que não amadureceram são reabsorvidos pelo próprio ovário e outros, 1 ou 2, como eu falei, vão amadurecer realmente e vão liberar o óvulo quando estimulados pelo LH. Depois que o óvulo é liberado, essa capa, essa bolsinha do folículo que está dentro do... Acontece uma coisa impressionante, que essa bolsinha do folículo que fica no óvulo, ela é recomposta e ela se desenvolve uma glândula, ou seja, todo ciclo a gente decompõe um corpo e a gente desenvolve uma glândula. Essa glândula que se desenvolve a gente vai chamar de corpo lúteo, porque lúteo vem de amarelo e ela é um pouco amarelada, essa bolsa do folículo, né, que a gente decompôs e transformou numa glândula, ela chama corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ela vai dar o mote da segunda fase do nosso ciclo menstrual, que é a fase lútea. Tanto é que vocês podem ver nessa imagem que vai aparecer aqui, que a gente menstrua, o FSH começa a mandar mensagem para os ovários e os folículos começam a amadurecer e começam a liberar estrogênio. Então você vai ver uma alta de estrogênio dessa fase que dizem que é a fase da primavera do ciclo, que tudo está florescendo, que a criatividade está a mil, você se sente disposta, animada. E é claro que isso depende muito, não é um padrão, né? A gente não tem como falar de padrão quando a gente fala de corpos. Algumas pessoas não sentem exatamente isso e tá tudo bem.
E aí, depois vocês vão perceber o estrogênio crescendo, até que o LH manda a mensagem para o ovário e o folículo se rompe. Aquela imagem bonita que vocês viram do folículo rompendo e liberando o óvulo. E aí, formando o corpo lúteo dentro dos ovários, que vai começar a produzir a progesterona. E a progesterona é o nosso hormônio mais magnífico, maravilhosa. A progesterona reduz a nossa inflamação, desenvolve nossos músculos, os ossos, é muito bom para o nosso sono, para os sonhos, e ela acalma o sistema nervoso, ela atua como um neuroesteroide. Então nossa resposta ao estresse fica muito mais tranquila, é mais fácil de lidar com o estresse. Então é o hormônio calmante, né? Ela também melhora a saúde mental, a nossa cognição, o nosso cabelo, previne câncer de mama. Ela é maravilhosa como um todo e a gente precisa da ovulação para ela acontecer, porque lembra que quando a ovulação acontece, o óvulo é liberado, esse corpo lúteo que estava com o óvulo dentro, ele se decompõe e se reintegra e se transforma numa glândula que vai produzir esse hormônio maravilhoso que é a progesterona. Então, assim, ovulação é saúde, muito além de reprodução. E a função da progesterona é sustentar o endométrio, porque lembra que eu falei que o estrogênio vem e a função dele é revestir e proliferar de células o nosso endométrio, e acontece essa proliferação meio louca das células, então vem a progesterona reorganizar, fazer esse trabalho organizativo no nosso endométrio, que é a camada interior do útero. E ela também sustenta esse endométrio. E como ela reduz um pouco a espessura desse endométrio, ela reorganiza e ela sustenta, se você tiver uma boa produção de progesterona, você não vai ter problemas com cólicas, porque se a camada do útero está menos espessa, não vai doer tanto, né? Então a cólica tá ligada também à falta de progesterona, à produção insuficiente de progesterona, as dores pré-menstruais, né, dos inchaços. Mas a gente fala na hora da alimentação. Ela dura em torno de 10 a 16 dias. Não tem como ela durar mais do que isso. Isso é o tempo de vida do corpo lúteo. E aí, se você está com uma produção insuficiente, se está produzindo progesterona menos que 10 dias, e isso pode ser visto com a medição da temperatura, você está com uma insuficiência de progesterona. Então, por exemplo, outros sinais, quando a gente tem borra menstrual, escapes, antes da menstruação acontecer, em vez de vir aquele sangue fluido, você fica de 2 a 4 dias tendo um escape, isso também é um indicador de que a progesterona está baixa. Então, tem alguns indicadores que a gente pode analisar para saber se a gente está tendo uma boa produção de progesterona, que é essa hormônia maravilhosa para o nosso corpo e para a nossa saúde. E aqui a gente finda o ciclo, porque quando esses dois hormônios esteroides, estrogênio e a progesterona, eles caem, eles abaixam de nível, acontece a menstruação. Porque a progesterona não estava sustentando ali o endométrio e aquela camada mais interna do útero. Quando ela baixa o nível, essa camada cai e a gente menstrua. E imediatamente a gente já inicia outro ciclo, porque vai começar uma nova produção, o FSH vai mandar estímulos para os ovários para amadurecerem os folículos e começar o ciclo tudo de novo. Então a gente vive nesse ciclo. Somos cíclicas. Vou colocar de novo a figura agora de todo o ciclo hormonal, para vocês perceberem como é que funcionam os hormônios dentro do ciclo, né? Eu acho que agora vai ficar mais fácil de visualizar. Que a gente tem a menstruação, já começa a produção de estrogênio, essa produção aumenta, tanto é que quanto maior a quantidade de estrogênio, mais muco cervical a gente produz, então o muco cervical está associado à fertilidade, porque está próxima da ovulação acontecer, quando a gente tem um muco. Mas não é só isso, esse critério também que a gente usa para perceber a fertilidade, são muitos critérios. E depois da ovulação acontece a formação do corpo lúteo e a gente tem um decréscimo de estrogênio e um aumento da progesterona, que seria essa outra hormônio maravilhosa que vai sustentar o endométrio do útero e vai fazer outras funções maravilhosas para o nosso corpo. Inclusive acalmar nossa mente, proporcionar bons sonhos e bom sono. Então, quando a gente vai falar de saúde menstrual e alimentação, a gente tem que entender
que a nossa saúde está ligada a uma boa produção desses hormônios esteroides, o estrogênio e a progesterona, e que a produção desses hormônios depende da saúde do folículo. Lembra que o folículo ele amadurece para ele liberar o óvulo e formar o corpo lúteo, que vai ser o produtor de progesterona, essa hormônio tão maravilhosa. Então a gente precisa manter a saúde dos folículos. Só que tem um detalhe que eu deixei para rolar agora, que é assim. Lembra que eu falei que no primeiro dia de menstruação, alguns poucos folículos de 6 a 8 começam a amadurecer com o estímulo do FSH, do folículo estimulante? Então, só que o que acontece é que muito tempo antes do primeiro dia de menstruação, do ciclo, mais ou menos 100 dias antes, esses folículos já entram na ativa. Alguns folículos já começam a sua viagem para chegar nesse primeiro dia de menstruação e serem estimulados a amadurecer. Então, o folículo ele não tem só esse tempo de vida de 7 a 21 dias até a ovulação acontecer. Ele tem um tempo de vida de 100 dias. Então, quando a gente fala de saúde menstrual, a gente fala de um prazo longo, né? De reorganização, de alimentação, da vida. Porque eles têm essa viagem. E para esses folículos estarem saudáveis, eles precisam de alguns nutrientes, porque eles fazem um trabalho muito árduo, né? Eles têm 100 dias de viagem, aí eles têm que liberar o óvulo, amadurecer, liberar o óvulo, e aquela capa, aquela bolsa que fica, ainda tem que se desenvolver uma glândula para produzir mais hormônio. É um trabalho muito árduo. Então, eles precisam de alguns minerais, como magnésio, selênio, zinco, iodo. As vitaminas do complexo B são super importantes, vitamina D também, sol. Então, tudo isso vai ajudar na nutrição do folículo para que ele consiga fazer bem esse trabalho, para que consiga ter uma boa ovulação e consiga ter um corpo lúteo adequado, eficiente para produzir progesterona em quantidade suficiente. Por essa nutrição adequada, o corpo lúteo não vai conseguir se desenvolver e vai produzir baixa quantidade de progesterona, o que não é legal, porque a gente já viu que a progesterona é esse hormônio incrível para o nosso corpo, calmante, maravilhosa. Outra coisa que vai atrapalhar a vida dos folículos, que a gente está falando da saúde menstrual, a gente pensa na vida dos folículos, é a inflamação do corpo. E a gente já sabe que a alimentação ultraprocessada causa a inflamação do nosso corpo, então alimentos com conservantes, emulsificantes, corantes, tudo isso vai atrapalhar nessa saúde. E além disso, tem as questões pessoais, individuais. Por exemplo, tem pessoas que têm alergia, têm sensibilidade à caseína do leite, ou que têm sensibilidade à cafeína, não conseguem metabolizar tão bem quanto outras pessoas. Tem pessoas que têm sensibilidade à lectina de alguns grãos. Então, tem o caso individual de cada pessoa, que por ter essa sensibilidade às moléculas dos alimentos, essas pessoas desenvolvem essa sensibilidade e acabam inflamando seu corpo. E aí dá pra perceber por alguns sintomas, tipo acne, dor de cabeça, falta de ânimo, dor nas articulações. A sensibilidade ela se dá aos poucos, diferente da alergia. Quando a pessoa tem alergia à lactose, imediatamente ela já sente os sintomas. E a sensibilidade seria a proteína do leite, por exemplo, a caseína. Então, a sensibilidade viria nesse formato, né, de dor de cabeça, desarranjo intestinal, falta de ânimo, tudo isso que eu já falei. Então, é importante analisar cada caso, cada corpo, né, vai agir de alguma forma. Uma pessoa pode metabolizar muito bem a caseína e outra não. Então, além disso, o açúcar e a farinha e o álcool, eles prejudicam, na verdade, a absorção da vitamina B, a absorção e a metabolização. E a gente já viu que a vitamina B é muito importante para os folículos se manterem nutridos e provocar uma boa ovulação. Você percebe que num ciclo menstrual, o babado é a ovulação. A ovulação significa saúde, para muito além de reprodução, sempre vou repetir isso. E é importante a gente ajudar o corpo a ter uma boa ovulação para a gente ter saúde, de uma forma geral. Então, vamos ajudar e nutrir nossos folículos e diminuir o consumo de alimentos inflamatórios, na medida do possível de cada pessoa.
E o álcool tem um agravante ainda, porque além dele prejudicar a absorção de vitamina B, que é essencial para a saúde dos folículos, ele aumenta a quantidade de estrógenos no nosso corpo e a gente vai perceber que isso não é legal. Por quê? A gente produz estrógenos pelos folículos, porque quando eles estão amadurecendo no nosso corpo, eles vão liberando estrógeno no nosso corpo, que vai engrossar a camada do útero interna e que vai produzir muco cervical, que tem várias funções legais pra gente, pro cabelo, pele, ossos, ânimo, serotonina, dopamina, tudo aquilo que a gente já falou. Mas também a gente produz estrógenos, outros tipos de estrógenos, pela gordura corporal e também por fatores ambientais, então agrotóxicos, poluentes e plásticos. Então, muitos plásticos liberam estrógenos sintéticos, que são chamados de xenoestrógenos. E pelo modo de vida que a gente leva, a gente já vive uma hiperestrogenia. Então, essa hiperestrogenia prejudica a atuação da progesterona, que é aquele outro hormônio maravilhoso. Então, a gente tem que ajudar o nosso corpo a se desintoxicar de estrogênio. E o álcool aumenta isso, além de impedir a vitamina B. Então, assim, uma loucura. E aí, o que acontece? Tem algumas maneiras de a gente fazer essa desintoxicação. É muito mais complexo do que passar uma receita, mas tem algumas dicas que podem ajudar. Então, por exemplo, tem plantas que têm fitoestrógenas, né? Fito vem de planta, estrógeno é o estrogênio das plantas, que a quantidade de estrogênio é muito menor do que um corpo humano, né? De um animal. Então, quando a gente consome as plantas fitoestrógenas, que são erva doce, cenoura, as leguminosas de forma geral, né? Amendoim, feijões, são as fitoestrógenos de plantas, então pode fazer suco de cenoura, chá de erva doce, linhaça, consumir muita linhaça, porque isso vai ajudar nosso corpo a se desintoxicar do estrógeno, porque a gente tem nossos receptores, né, de estrógeno ali no corpo, tchararão. E aí o nosso estrógeno humaninha, vai se ligar no receptor. Só que quando a gente toma as plantas fitoestrógenas, eu tomo suco de cenoura, eu consumo a linhaça, a fitoestrógena dessas plantas, ela se liga no meu receptor, ela ocupa. E o estrógeno do corpo humano vai ficar vagando e ele vai ser metabolizado. Só que aí vem essa outra questão, como é que ele é metabolizado, né? Ele tem que ser eliminado pelas fezes. Então eu preciso estar com um intestino em boa saúde. Não basta só tomar fitoestrógeno se meu intestino está desregulado. Então, faz parte, né? O fígado tem que fazer essa desintoxicação dos hormônios e depois o intestino. Então, o mais importante que tomar fitoestrógenos é cuidar da saúde do fígado. E aí tem algumas plantas também que são interessantes, né? De acordo com o conhecimento popular. A gente sabe que boldo, as plantas que têm esse amargor, rúcula, dente de leão. Essas plantas ajudam na desintoxicação do fígado, entre outras, se vocês souberem também, para tomar. E diminuir o consumo de gordura e de álcool, né, na medida do possível, para ajudar a desintoxicação do fígado e ajudar o intestino também. O intestino é microbiota, a gente tem que tentar equilibrar a nossa microbiota. E é legal tomar probiótico se tiver, alimentos fermentados, então tem como fazer salada de fruta fermentada. A gente tem várias receitas, né, de alimentos fermentados, chucrute, que é o repolho fermentado, e receitas que a gente pode procurar de alimentos fermentados para ajudar o intestino. Sempre comer alimentos crus, alimentos agroecológicos, né, de famílias camponesas, que solos sadios vão dar alimentos sadios com nutrientes, né, um solo para ele ter magnésio é difícil, então um solo com agrotóxico dificilmente vai ter uma quantidade de magnésio interessante para passar para a planta. Então é tudo isso, assim, isso cai num campo da soberania alimentar e da oportunidade das pessoas poderem escolher o que comem, né? Isso é muito difícil, porque não dá pra gente falar pra pessoa o que ela tem que comer, se a pessoa não tem acesso. Então a discussão começa pela soberania alimentar, pelo acesso, e isso perpassa também pelo acesso à terra, porque para produzir alimento precisa de terra. E a gente tem uma riqueza muito grande aqui na região, porque temos o Polo da Borborema e a SPTA, que estão organizados
com as famílias camponesas e eles produzem alimento aqui em mais de 16 municípios, pegando alimentos nas casas e alimentos saudáveis. E a gente percebe que a vida dessas pessoas não mudou tanto quanto de pessoas que trabalham em frigoríficos, em grande empresa, que tiveram surto de coronavírus e tudo isso que está acontecendo, né? Prejudicando a produção de alimento. Então a gente vê que a agroecologia é uma saída, né? É a nossa opção de vida, de alimentação saudável, de solo saudável, de famílias felizes produzindo. Então é muito essencial que a gente garanta esse acesso à terra, que a gente garanta a autoestima das camponesas e dos camponeses, valorize, porque um camponês de autoestima boa, como diz o grande pensador da nossa época, Sebastião Pinheiro, ele não vai querer sair da sua terra, ele não vai se ver como menor por estar no campo e vai produzir aquilo que todas as outras pessoas do mundo precisam, que são os alimentos saudáveis para nós. Então, é isso basicamente sobre alimentação e o ciclo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente pode passar todas as referências para vocês depois. Tem aqui alguns exemplos. Um livro que a gente gosta bastante de ler é esse da Ginecologia Natural, da Pabla Pérez San Martín, que é um livro geral mesmo, assim, que vai falar sobre a mulher e a medicina, a história da mulher na medicina, a relação do corpo e de autoexame, e aí vai falar do ciclo menstrual, ciclo hormonal, a alimentação no ciclo, a gestação, menopausa, infecções ginecológicas, câncer de mama. Então esse livro aborda de forma geral uma série de temas dentro da ginecologia e da saúde e sexualidade de corpos com útero. E essa chilena, ela fez um compilado de conhecimentos populares. Ela viajou pela América Latina e, assim, babado esse livro. Tem também o livro que a gente gosta muito de ler, que ampara essa discussão sobre o ciclo menstrual e hormonal de uma forma bem didática, que é o livro da Lara Briden, que infelizmente eu só tenho no Kindle. Eu acho que dá pra ver, eu não sei se dá pra ver, mas eu sou insistente. Chama Como Melhorar Teu Ciclo Menstrual, da Lara Briden. E recentemente a Ginecosofia, que é a editora desse livro aqui, Ginecosofia, aqui, a editora desse livro, Ginecosofia, lançou esse livro da Lara Briden nos países hermanos aqui, Latinoamérica. Mas a Ginecosofia Brasil ainda não traduziu para o português, mas pretende. Então é só a gente ficar espertas e espertos. Que é bem interessante esse livro, Como Melhorar Teu Ciclo, porque ela vai abordar tudo, de o que as pessoas anticoncepcionais sofrem ao tomar anticoncepcional, porque quem toma anticoncepcional não tem um ciclo menstrual, né? E o que acontece, como funciona um ciclo, como eu trouxe aqui, muito baseada na Lara Briden. E ela vai falar dos diversos problemas ginecológicos, principalmente de endometriose e de SOP, síndrome dos ovários policísticos, que é o que ela trata. Ela é uma médica naturista. E o livro é bem legal também, porque ela traz relatos das pacientes dela, de como ela foi descobrindo pelos sintomas, pela percepção corporal, qual era a desregulação hormonal daquela pessoa, e ela vai auxiliando. Assim, bem interessante, ela é bem didática. Então, recomendo muito. Eu acredito que conhecer a ginecologia natural e autônoma influenciou em muitas mudanças da minha percepção do meu ciclo e no autocuidado e autopercepção, que aí quando eu conheci o grupo, né, as meninas, eu entendi que existia outro ponto, existia outra maneira de me cuidar, de me conhecer, né? Não era só o que eu tinha aprendido na escola. E aí foi isso que a ginecologia trouxe pra mim, ela trouxe autopercepção. Foi através da ginecologia que eu reconheci quando eu estava com algum problema, reconheci o meu muco cervical e encontrei meios naturais. E foi na ginecologia que eu encontrei essa percepção, tive essa outra percepção de que eu podia ter autonomia através
de mim mesma e através do meu ciclo. Então foi nisso que eu entendi como o meu ciclo funciona e como a minha alimentação ela influencia no ciclo. Perfeito, perfeito. Olá, pessoas! Eu vim falar um pouquinho agora sobre a minha experiência de aprendizado, né, no âmbito da grupa, após as vivências. E o que eu posso dizer é que os estudos que eu comecei com as mulheres no âmbito da grupa, né, me trouxeram um incentivo ao autocuidado. E eu posso dizer também que um resgate dos saberes ancestrais nos cuidados da saúde da mulher, né, das mulheres com útero. Então, a ginecologia natural, autônoma e eu posso dizer aqui política, trouxe o que foi oprimido por muitos anos as mulheres com útero e que é ainda hoje, que é o se tocar, se observar, cuidar e entender o próprio corpo. Então, a ginecologia autônoma, natural e política trouxe esse resgate para mim. E aí a repressão desse entendimento nos afasta do conhecimento sobre o nosso corpo, o nosso ciclo, a nossa menstruação, né? Transformando essa visão num tabu, né? E aí a grupa trouxe para mim essa perspectiva de autonomia, autocuidado, autopercepção, sobre o que compõe e o que acontece com o meu corpo, né? Em especial o meu ciclo, minha menstruação, minha fisiologia. E junto com tudo isso veio o empoderamento, né? Historicamente, nas antigas civilizações e até hoje, o sangue menstrual é considerado impuro e a ginecologia natural, autônoma e política reforçou ainda mais o quanto o meu sangue é sagrado. Dado a ressignificar várias questões político-econômicas, sociais referente ao meu corpo, né? E enquanto mulher pesquisadora também. E aí dentro disso eu vim colocar algumas questões bem rápidas para a gente refletir a respeito desse nosso corpo. É a nossa primeira casa, né? Então a gente está atualmente no mundo e no sistema que a gente terceiriza muito esse cuidado com o nosso corpo, né? Às vezes a gente vai no ginecologista e quando ele faz uma pergunta, às vezes a gente nem sabe responder porque a gente não está acostumada a se observar e a se olhar. Então essa foi uma das questões que a grupa trouxe, né? E eu consigo refletir a partir disso. Uma outra questão é a diversidade e o formato dos corpos, né? E isso não necessariamente está ligado a um padrão de saúde, né? Como Matita falou, não tem como a gente falar de padrão quando a gente fala de corpos. Então, a grupa também tem me ajudado a ressignificar o meu corpo negro no mundo, como eu me movimento nos espaços políticos, como eu participo dos movimentos estudantis, enquanto mulher, enquanto ser humano. Então, isso tem sido fantástico, assim, para mim. A ginecologia, ela é um projeto, a saúde ginecológica e a ginecologia autônoma, você se conhecer, é um projeto a longo prazo, né? Você começa devagar, observando o seu corpo e a gente vem estudando, trazendo algumas pesquisas, trazendo alguns experimentos para a gente questionar, inclusive, né? Nós estamos no âmbito acadêmico, então, além de pesquisadoras, eu acho que o trabalho principal nosso é questionar também as coisas que são postas para a gente. E como ginecologia é um projeto a longo prazo, assim como os tratamentos naturais também. E aí isso me faz perceber duas questões. A primeira é a questão da indústria farmacêutica, né? Em que hoje a gente tem uma gama de medicamentos e esses medicamentos eles agem rápido, porém eles não tratam a causa. Muitas vezes também a gente vai no médico, por exemplo, e ele dá um remédio sem investigar, e às vezes a causa está ligada à alimentação, às vezes está ligada a pura e simplesmente à falta de água, e são coisas que às vezes a gente não percebe. Então isso é muito sintomático, essa questão da gente ficar se automedicando, né? E não procurar a causa desses sintomas, né? Não procurar investigar e observar
os nossos hábitos para melhorar. Essa questão que a Grupa tem me feito pensar é justamente por todas as mulheres da Grupa de alguma forma serem ligadas a uma área agrária, seja elas ciências agrárias, agroecologia, a participação enquanto mulheres na ressignificação desse conhecimento. Então, e eu só agradeço também, agradeço o convite ao primeiro encontro, né, online de bacharelado em agroindústria, e tamo junto. Olá, pessoas. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a nossa grupa de estudos acerca da ginecologia natural, ginecologia autônoma, ginecologia política. Acredito que vocês já devem ter visto vários depoimentos sobre como tem sido uma experiência transformadora e revolucionária. Eu aqui gostaria de compartilhar uma das descobertas mais importantes, que foi compreender que não existe uma regra geral de funcionamento do nosso corpo, que fatores psicológicos, emocionais, que a nossa alimentação, o exercício físico, como tudo isso influencia na nossa saúde, principalmente no nosso ciclo menstrual e no nosso equilíbrio hormonal. Compreender que existem métodos naturais para a gente se cuidar, que o nosso corpo é um território de resistência, é um território político, e que esse grupo é um espaço muito importante para que a gente possa se sentir acolhida, para que a gente possa se sentir à vontade para tirar dúvidas, compartilhar experiências, vivências, e como isso é importante, principalmente hoje, diante de uma sociedade tão fortemente marcada pelo patriarcado.